Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com você. Eu quero iniciar o nosso ensino nessa noite com uma pergunta. Qual a sua maior decepção? Se você pudesse agora rebuscar a sua memória, se você pudesse avaliar esse seu tempo de vida, o que você poderia colocar como a maior decepção? Eu já ouvi de mulheres que foram traídas, que a sua maior decepção foi ter confiado em seu marido. Eu lembro-me de colegas de trabalho que disseram terem ficado frustrados com a postura do seu chefe e estavam desapontados. Eu já ouvi comentários de irmãos que disseram ter sido enganados pelo seu pastor, e isso os levou a uma decepção com a igreja, revoltando-se e não mais querendo se congregar. Amados, nas nossas vidas, as decepções, elas são inevitáveis. E a maneira como elas costumam acontecer, na verdade, vai fazer toda a diferença na história da nossa vida. Em geral, as decepções, elas não farão muita diferença. Às vezes nós nos decepcionamos por conta de coisas bobas. É uma conta que deveria ter sido paga no vencimento e se esqueceu, e aí a outra pessoa se decepcionou por conta dos juros que vai ter que pagar no mês seguinte. Coisas simples, mas existem decepções que podem mudar o curso de nossas vidas. Dada a nossa necessidade de apoio, de compreensão, de confiança, é importante que se diga que não existem experiências inteiramente isentas de desapontamento ou decepções. Em algum momento, pessoas vão nos decepcionar. Às vezes, pessoas muito próximas. É isso que torna a decepção um sentimento tão complexo e confuso. Podemos até mesmo ficar decepcionadas conosco, achando que não estamos aptos, qualificados para uma determinada tarefa. As principais decepções, queridos, elas costumam acontecer em momentos decisivos na vida das pessoas. Às vezes, é uma crise conjugal, às vezes é um problema muito sério no relacionamento com os filhos ou com os pais, às vezes é uma dificuldade no trabalho, e aquilo vem desestabilizar a sua vida e a vida das pessoas que estão envolvidas naquele processo. As pessoas costumam identificar várias causas que podem gerar a decepção, mas em geral, essas causas, elas têm duas origens. Uma origem que está ligada a eventos negativos da nossa vida, ou seja, nossas falhas pessoais. São erros que levam a uma autoacusação obsessiva. As pessoas, elas se sentem envergonhadas e humilhadas por não estarem à altura da imagem do seu eu ideal. As pessoas se frustram porque elas gostariam de ser melhor, elas gostariam de poder parecer aos outros algo melhor, e por não alcançarem esse ideal que elas mesmas criaram, elas ficam decepcionadas consigo mesmas. Como resultado, elas direcionam uma raiva para dentro de si, podendo levá-las a dizer que merecem passar por aquele sofrimento, porque elas não são boas o suficiente. Elas são decepcionadas com elas mesmas. Às vezes é uma decepção relacionada a uma questão física. A pessoa não se aceita. E aquilo, de alguma forma, rouba a sua alegria. Às vezes, é o fato de não ter alcançado, por exemplo, uma vaga numa faculdade. Várias tentativas e nenhuma aprovação. Outros
porque tentaram concursos públicos para o emprego e também não alcançaram. E aí a pessoa se decepciona, achando que não é inteligente o suficiente, achando que não é boa o suficiente. E até mesmo na igreja isso acontece. A pessoa recebe um ministério, uma tarefa, e no exercício daquele ministério acontece um problema, uma dificuldade, e ela se culpa por ela não ter atingido o alvo. E aí ela se sente inapta. Ela não se vê mais realizando nada na casa do Senhor, porque ela não conseguiu resolver um problema no passado. Ela se decepcionou com ela mesma. Mas além dos eventos negativos da nossa vida que geram decepções, há uma segunda causa, que é colocar a culpa em outras pessoas. E isso vira uma raiva que é direcionada para fora, para os outros, para as pessoas que porventura não tenham cumprido as suas expectativas. É o marido que vive decepcionado com a esposa, porque ele acha que ela não o satisfaz. É a esposa que se decepciona com o marido, porque acredita que ele o está traindo. São os filhos com os pais que estão decepcionados com os filhos, porque acreditam que eles não estão estudando o suficiente para passarem de ano. E os filhos que se decepcionam com os pais, porque acham que eles estão cobrando demais. São decepções entre patrão e empregados, decepções que envolvem o pastor e os membros, enfim, as mais diversas decepções. E isso, queridos, contribuirá para sentimentos de rancor, vingança e amargura. Infelizmente, pessoas rancorosas, amarguradas e até mesmo vingativas. A decepção, amados, pode se transformar em uma tristeza persistente, um sentimento de perda e até de traição. Mas como nós poderíamos enfrentar a decepção? Como nós podemos enfrentar as decepções que passamos? É importante que se diga que por mais desagradáveis que sejam as decepções, nós podemos aprender algo com elas. É por isso que nós meditaremos nessa noite na vida de um homem que passou por muitas decepções. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia. No livro do profeta Jeremias, capítulo 20, nós vamos ler os versículos 14 a 18. Nós estaremos meditando sobre o tema Jeremias, o decepcionado. Amados, Jeremias é um grande profeta e o seu livro traz diversas profecias. São 52 capítulos. E nós não teríamos como abordar esses 52 capítulos nessa hora de ministração da palavra de Deus. Por isso que nós escolhemos esses versículos que estaremos meditando nessa noite. Nós estamos estudando uma série nos cultos de ensino da Bíblia, que nós iniciamos no mês de agosto, e que tem como título Como Homens e Mulheres da Bíblia Enfrentaram Tempos de Dificuldade. Tempos de dificuldade com relação ao medo, tempos de dificuldade com relação ao sofrimento, e hoje, tempo de dificuldade com relação à decepção. Esse, na verdade, é o 6º estudo que nós estamos fazendo. E eu quero aproveitar aqueles que estão nos acompanhando no YouTube, para convidá-lo a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para que você possa receber as novas postagens, deixar o seu like, o seu comentário e principalmente, compartilhe essa mensagem com pessoas que talvez estejam passando por dificuldades, pessoas que precisam de uma palavra de conforto, de orientação, e eu quero crer que o Senhor tem preparado uma palavra especial para a sua vida. Acompanhe a leitura de Jeremias capítulo 20, versículos 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai,
E o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Pois ele não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo. E tampouco a deixou permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Queridos, nessa passagem o profeta Jeremias expressa claramente seus sentimentos de decepção. Ele começa maldizendo o dia do seu nascimento. Eu acredito que ninguém aqui tenha feito já isso. Tem dito assim: maldito 9 de janeiro de 1965, quando eu nasci. Não. Geralmente a gente se alegra, a gente comemora, a gente festeja. Mas o profeta está maldizendo o seu nascimento. E não somente isso. Ele está maldizendo aquela pessoa que comunicou ao seu pai e o deixou alegre pelo seu nascimento. Alguém saiu correndo para dizer: olha, a criança nasceu e é do sexo masculino. Isso era motivo de muita alegria. E o profeta está dizendo assim: maldito esse homem que fez isso. Ele reclama pelo fato de não ter morrido no ventre da sua mãe, de ter sido abortado, ou até mesmo de nem ter saído do ventre dela, como se isso fosse possível. Finalmente, ele afirma que em sua vida, ele apenas tem contemplado dificuldades e tristezas. Uma grande decepção. Queridos, talvez se isso fosse dito por uma pessoa que desconhecesse a Deus, que não tivesse o temor de Deus, a gente aceitasse numa boa. Mas quem fala todas essas coisas é um homem de Deus, um profeta do Senhor. E você pode perguntar: pastor, como isso pode acontecer? O que pode ter levado esse homem de Deus a tamanha decepção? Que faíscas de aflição invadiram a alma desse homem e destruíram as suas esperanças, que o levaram a pronunciar palavras tão terríveis, tão duras. Imagina só, se eu como pastor subisse nesse altar, nesse púlpito, e proferisse todas essas palavras, certamente os presbíteros, os obreiros me arrastariam daqui, me lançariam lá fora, e diriam: você está louco. Queridos, a grande questão aqui é saber o que fez o profeta de Deus se sentir assim. O que foi que aconteceu na vida daquele homem, que ele se maldizia tanto, que ele reclamava tanto, que ele murmurava tanto, que ele só via tristeza e dor na sua vida. E para responder a essa pergunta, deixe-me apresentar-lhe um pouco da história do livro do profeta Jeremias e da própria vida dele. A história de Jeremias, amados, acontece no momento em que o relacionamento de Israel, o povo de Deus, o relacionamento desse povo com o Senhor estava em colisão, estava em declínio. Havia apostasia política, apostasia religiosa. As pessoas haviam abandonado o Senhor. O ministério profético de Jeremias não acontece apenas num período de um rei, mas diversos reis. Dentre eles, Jeremias foi profeta nos dias de Josias, e Josias realizou grandes reformas religiosas em Israel, na terra de Judá. Mas apesar disso, queridos, aquelas reformas, elas não alcançaram o coração do povo, foram reformas superficiais, não penetraram no coração dos homens e mulheres da nação. Aquela reforma, ou as reformas, não mudaram suas vidas, apenas mudaram seus hábitos. Depois de Josias, outros reis o sucederam, mas reis maus. E esses reis maus, juntamente com o povo, com os sacerdotes, com os falsos profetas, estavam infectados com vícios abomináveis.
Havia templos do falso deus Baal espalhado em toda Judá. E o povo era chamado para se dobrar, para apresentar seus sacrifícios a Baal. Mas não somente isso, as pessoas subiam nas colinas e faziam adoração sexual aos deuses pagãos da fertilidade. E em Jerusalém, houve o clímax da apostasia, o declínio do povo de Deus. As mães mandavam os seus filhos ao campo recolher madeira, para que elas pudessem fazer fogueiras e assar os bolos, não para se alimentarem ou alimentarem os seus filhos, mas para oferecer a rainha do céu. Essa era a situação nos dias de Jeremias. O opróbrio, o pecado reinava naquela nação. E é exatamente, queridos, quando as coisas ficam tão ruins entre um povo rebelde e idólatra e um Senhor santo e justo, que nós observamos a intervenção de Deus. Amados, é quando a decepção bate mais forte na sua vida, que Deus vem em seu auxílio. É quando você está mais abatido, mais sofrido, é que Deus age na tua vida. É nesses momentos de exaustão, de sofrimento, de decepção, que o Senhor se revela. Se de um lado, nós vemos a sua santidade, requerindo julgamento pelo pecado, aquele povo estava rebelde, aquele povo estava em pecado, e a justiça de Deus iria cair sobre aquele povo. Mas por um outro lado, a gente vê um Deus misericordioso, um Deus que é amoroso, um Deus compassivo, um Deus, queridos, cheio de graça, que busca alertar o povo para fugir da ira do Senhor. É por isso, queridos, que Ele dá oportunidade àquelas pessoas para que se arrependessem, antes mesmo que Ele as julgassem. É isso que Deus faz com as nossas vidas. É por isso que lá na carta de João, o apóstolo diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor não nos quer punir, o Senhor não nos quer destruir. Quem quer fazer isso é o inimigo, é o diabo, que veio roubar, matar e destruir. O desejo de Deus, amados, é a nossa reconciliação, é o nosso arrependimento, é a nossa volta ao altar, à casa do Senhor. Amados, os profetas de Deus também têm esses dois lados. Eles têm que ser homens santos, têm que ter a voz de um Deus santo. O profeta tem que ter um coração segundo Deus, tem que sentir o que Deus sente, e tem que expressar a ira de Deus. Não imaginemos, amados, que o profeta se cala diante da injustiça. Não. Toda vez que nós vamos às Escrituras e vemos e lemos sobre os profetas, percebemos que são homens que levantam a sua voz até mesmo contra os reis que estão realizando medidas injustas. Mas, assim como eles levantam a voz para proclamar a justiça de Deus, esses mesmos profetas devem ser um homem de amor, de compaixão, de misericórdia. É por isso, queridos, que para alertar o povo, Deus levantou o profeta Jeremias. Ele era um homem simpático, mas com uma mensagem severa. Jeremias foi o homem escolhido por Deus, e o Senhor o escolheu em vez de qualquer outra pessoa para ser profeta naqueles dias. Eu quero te dizer, amado irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, ou você que está nos acompanhando no YouTube, foi Deus que te escolheu. Deus te escolheu diante de milhares e milhares aí fora que estão perdidos, que estão caminhando para a sua destruição. Foi Deus que contemplou você e te envolveu com laços de amor. Antes mesmo que você pudesse se voltar para Deus, Ele se voltou para você. Mas a palavra de Deus diz que Jeremias, ele não se sentia qualificado para o chamado de Deus. Ele se sentia muito jovem. Talvez achasse que por ser jovem,
ele poderia decepcionar os outros, quando fosse apresentar a mensagem de Deus. Talvez ele ficasse envergonhado, intimidado, acabrunhado. É por isso que no versículo 6 ele diz: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Lá no capítulo 1, versículo 6 de Jeremias, ele diz isso. Logo no início do livro, quando o Senhor o chama, ele vai logo se desculpando. Não, Senhor, eu sou muito jovem. Algumas traduções dizem assim: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. É interessante, queridos, que ao longo da história da palavra de Deus, nós vamos ver Deus suscitando, levantando jovens para servi-lo. Quem não se lembra de José? Quem não se lembra de Samuel, que nem entendia a voz de Deus? Quem não se lembra de Davi, o mais novo dos seus irmãos? Quem não se lembra de João Batista, cheio do Espírito ainda no ventre de sua mãe? Mas, queridos, alguém poderia dizer assim: ah, pastor, quer dizer que Deus só chama, Deus só equipa os jovens? Não. Quem não se lembra de Abraão, que deixa a sua parentela, homem feito? Quem não se lembra de Moisés, curtida a sua pele pelo sol do deserto aos 80 anos, vai liderar o povo para sair do Egito? Quem não se lembra de Barnabé, companheiro de Paulo? Queridos, é importante que se diga: Deus chama a quem quer e quando quer. Não há uma regra. É na onisciência de Deus que isso acontece. Os caminhos dele não são os nossos caminhos, e os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Vocês se lembram de Samuel? Chega na casa de Jessé, ele havia recebido a ordem para ungir o próximo rei de Israel. O pai, Jessé, diz assim: está aqui os meus filhos, manda entrar logo o primogênito, o mais velho, mais alto, mais bonito, mais forte. Samuel logo se alegrou em ver aquele rapagão, forte. Pronto, é esse. Esse parece até com Saul. Mas não era ele. Deus havia rejeitado. Vem o segundo, vem o terceiro. E aí não tem mais ninguém. Ah, tem um rapazinho que está cuidando das ovelhas. É um menino ainda. Chama. Era ele, era Davi. Querido, Deus faz desse jeito. Deus chama as pessoas mais simples para realizarem a sua obra. Deus quer nos usar. Às vezes nós passamos a justificar, a nos desculpar. Uma outra coisa importante no chamado de Jeremias é que quem quer que o Senhor escolha é função de Deus, não é função nossa. E quando Deus escolhe, Deus prepara, Deus equipa. Lembre-se, Deus não o escolheu porque você está preparado. Deus o escolheu porque Ele vai te preparar. Ele te prepara e Ele te escolhe. Então não fique temeroso diante das responsabilidades, diante daquilo que você recebe para realizar. Não fique apresentando justificativas: ah, pastor, eu ainda sou muito jovem, ah, pastor, eu tenho uma língua pesada, ah, pastor, isso e aquilo. Deus não olhou para baixo um dia e disse assim: ó, fulano é um grande sujeito, ele vai dar bem para pregar na igreja. Ou então, o Senhor não olhou e disse assim: olha, aquele dali é muito inteligente, dá para cantar no louvor. Ou então, aquele dali tem muito dinheiro, dá para ser presbítero. Ou então, aquele dali tem muitos talentos, pode liderar um ministério. Amados, Deus escolhe as coisas mais fracas, as mais simples do mundo. Foi isso que Ele fez ao escolher a você e a mim. Ele nos escolhe e transforma coisas que eram nada em algo, para que toda a glória seja do Senhor e não nossa. Paulo,
tinha um espinho na carne. E eu imagino que aquilo causava muitos transtornos na vida de Paulo. A Bíblia não nos revela que espinho era esse. Alguns dizem que era uma mulher, outros dizem que era algo relacionado àquele problema nos olhos ainda da sua conversão. Mas nós não sabemos ao certo. A única coisa que a palavra de Deus nos diz é que a minha graça te basta, Paulo. Paulo havia pedido várias vezes que Deus tirasse aquele espinho. A minha graça te basta. Paulo, grande missionário, grande homem de Deus, precisava lembrar-se quem era o Senhor na sua vida, quanto mais nós. Amados, precisamos entender aquilo que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 10. O Senhor Deus os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Foi Deus que escolheu. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem o escolheu por serem mais numerosos do que os outros, mas porque vocês eram os menores. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Talvez você diga assim: pastor, por que Deus me escolheu? Não sei, mas eu sei que Ele te amou primeiro, e é por isso que Ele manifesta o seu perdão na sua vida, mesmo você e eu não merecendo. Deus é fiel, e Ele mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas a aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Deus também é justiça. O fato, queridos, é que a palavra de Deus esta noite nos diz que há muitas justificativas que nós usamos para não servir a Deus, para não falar a palavra de Deus, para não estarmos envolvidos na obra de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo, o trabalho me sufoca. Ah, pastor, eu tenho que cuidar de tantas coisas, é a faculdade, os estudos. Ah, pastor, tem a minha namorada, eu tenho que ter o meu tempo de visitar a minha namorada. Ah, pastor, encontra outro, sai do meu pé. Queridos, certamente nós teríamos muitas justificativas para não fazer a obra de Deus, para não sermos desafiados a servir ao Senhor. Mas Jeremias disse: eu sou muito jovem. Essa foi a resposta de Jeremias para Deus. Procura outros, Senhor. Tem tantos aqui em Israel. Tu foi colocar logo os olhos em mim. Deus sabe, Deus conhece cada um de nós, e quando Deus coloca o seu olhar, a sua mão sobre nossa vida, nós não podemos estar com justificativas, com desculpas. Temos que atender a voz de Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Sabe qual é a resposta de Deus para você nessa noite? Não diga que é muito jovem, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Você vai na autoridade do Senhor. Ah, pastor, mas será que as irmãs vão me aceitar? Será que os irmãos não vão me rejeitar? Vá na autoridade de Deus, foi Deus que te colocou. Assuma a responsabilidade. Ah, pastor, são tantos os problemas, as dificuldades são tamanhas. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Queridos, não se decepcione com as aparentes desqualificações que você vê em sua vida, pois foi Deus que te chamou. Não desanime, não deixe que as aparentes desqualificações o arrastem para baixo e o impeçam de servir a Deus. Tem pessoas que estão aí sofrendo com traumas do passado, porque alguém disse assim: olha, você não é capaz de fazer isso, olha, você não está apta a exercer esse ministério. Lembre-se, foi Deus que te salvou, foi Deus que te escolheu dentre os rebanhos abundantes desse mundo que estão indo para a perdição,
e Ele te escolheu para a salvação. Ele te comprou com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Foi Ele que te separou, é Ele que te santifica. Ele te tornou aceitável ao amado. Foi Ele que te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para servi-lo e para que você realize grandes e poderosos feitos para Ele. Amados, aquilo que nós fazemos, nós precisamos entender que nós estamos fazendo é para o Senhor. Você, meu irmão, que sobe aqui para tocar um instrumento, você não está fazendo isso porque a líder do ministério lhe escalou para esse dia, ou porque o pastor pediu, ou porque a igreja está esperando. Não, você está fazendo isso porque Deus te ungiu, Deus te deu talento, Deus te colocou aqui para exercer com primazia, com excelência, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, e isso é cada um dos ministérios da casa do Senhor. Eu não sei quando vou ter outra oportunidade de subir nesse lugar, quando eu vou poder pregar novamente. Não sei quantos dias me restam aqui nesse mundo, mas eu quero que a minha palavra nessa noite, ou nas oportunidades que o meu Deus me conceder, seja primeiramente para a minha vida, mas também para a igreja do Senhor e para aqueles que estarão ouvindo essa mensagem. O Espírito Santo, queridos, foi enviado a este mundo para que você tenha o poder de ir e fazer a obra de Deus, a obra que Ele deu para você através da palavra dEle, para que você testemunhe dessa palavra. Não permita que a decepção o esmague. O Senhor está contigo para curar as tuas feridas, para suprir as tuas necessidades, para te fazer mais que vencedor. Mesmo que o inimigo queira te afrontar e te dizer: olha, lembra do teu passado, você diga para ele: os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, não me pertencem. Cristo levou sobre si toda a minha iniquidade. Não permita que Ele te humilhe. Você sim precisa se humilhar na presença de Deus. Mas, queridos, além da decepção lançar suas garras sobre o próprio Jeremias, fazendo-o sentir-se despreparado, desqualificado para o chamado profético, a partir do momento que ele passa a exercer o seu ministério, a palavra de Deus diz que ele carregava fardos pesados. Havia um peso externo sobre os ombros de Jeremias. É por isso que Jeremias é conhecido como profeta chorão. O seu segundo livro se chama Lamentações de Jeremias. E nesse livro de Lamentações, querido, nós vamos ver os lamentos e gritos do profeta diante da destruição da cidade de Jerusalém. Ele não chora porque ele fosse fraco, mas ele chora ao ver a cidade destruída. Ele chora ao ver o templo queimado. Aquilo que era a referência para a nação de Israel fora perdido. Queridos, o que causou a decepção na vida de Jeremias? Que fardos pesados foram esses? Que fardos pesados são esses que têm causado tamanha decepção na sua vida? A resposta à grande decepção de Jeremias é o pecado da nação de Israel, a idolatria, a degradação política e religiosa das autoridades e do povo. E embora Jeremias estivesse defendendo Deus e defendendo o país, aquele povo, as autoridades, chamaram Jeremias de traidor. Interessante, é porque Jeremias, quando vai levar a palavra profética à nação de Judá, ele diz: olha, não lutem, se entreguem. Mas o povo não aceita aquela palavra como sendo palavra de Deus, porque falsos profetas disseram que não, que o povo deveria lutar, que eles venceriam o Império Babilônico. Mas ao contrário, o que aconteceu é que aquele povo foi massacrado, foi derrotado, foi levado para o cativeiro. E por conta da mensagem profética de Jeremias, ele foi chamado de traidor. Você, meu querido irmão e irmã,
se você tem o chamado ministerial, se você tem o chamado de liderar na casa de Deus, quer seja você jovem ou velho, homem ou mulher, há uma coisa que você precisa entender: para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, um homem ou uma mulher que interceda pelo povo do Senhor, você será um homem ou uma mulher solitário. Você não será o melhor amigo de todos. Haverá incompreensões, reclamações, frustrações, decepções. Se você observar, isso acontece na vida de Jeremias. No capítulo 20, versículo 2, a palavra do Senhor diz que Jeremias foi preso num tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo de Salomão, no templo do Senhor. No capítulo 38, versículo 6, diz que jogaram Jeremias numa cisterna, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. No capítulo 40, versículo 1, diz que ele foi acorrentado. Esse foi o futuro promissor de Jeremias. Ah, pastor, eu pensei que exercendo liderança na igreja eu teria destaque, que as pessoas iriam me prestigiar. Virá luta, virá perseguição, mas saiba que o Senhor esteve com Jeremias e vai estar com você. No ministério de Jeremias, ele teve que enfrentar falsos profetas, falsos sacerdotes, reis maus, um povo rebelde. Durante o seu ministério, a palavra de Deus foi banida, foi queimada, foi menosprezada. Não é de se admirar que um homem com paixões semelhantes às nossas tenha se tornado Jeremias o decepcionado. Não é uma coincidência que em sua vida, mais do que de qualquer outro profeta, ele viu como Deus trabalha na provação. É por isso que ele diz que a sua vida foi marcada por tristezas e dores. No capítulo 18, versículos 3 a 6, a palavra do Senhor diz assim: então, isso Jeremias falando, fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Meu irmão, minha irmã, nós somos barro nas mãos do oleiro. E o Senhor está dando forma às nossas vidas. E o que nós esperamos é que nós sejamos vasos de honra e não vasos de desonra. Pastor, o que é um vaso de honra? O vaso de honra geralmente era onde eram colocados os bons perfumes, os ungüentos, o azeite. Pastor, e o que eram os vasos de desonra? Naquele tempo não existia privada. As pessoas faziam suas necessidades, colocavam nos vasos e levavam para fora da cidade. Geralmente eram os escravos que faziam isso. Aconteceu também no período colonial brasileiro. Isso é vaso de desonra. O que você quer que encha a sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo ou você quer ser cheio das imundícias desse mundo? Das porcarias que o diabo tem a te oferecer? Qual é a tua escolha? Deus está dando forma à sua vida. Que lição para o povo de Deus nos dias de Jeremias, perceber que não importava o que acontecesse na sua vida. Aquele povo precisava entender, queridos, que mesmo diante de todo o sofrimento que eles estavam passando, porque eles viram a cidade de Jerusalém ser saqueada, eles viram as suas virgens serem estupradas, eles viram a sua cidade ser pilhada, mas eles sabiam que apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus continuava no controle de suas vidas. Em 2020, quando a pandemia se alastrava na Europa, eu vi muitos profetas aqui no Brasil levantarem e dizerem: olha,
A pandemia, o vírus vai passar longe do Brasil. O vento vai levar a pandemia para outro canto. 580 mil ou 480 mil? 580 mil mortos até agora. Que profecia é essa? Queridos, a gente precisa ter muito cuidado. Hoje em dia, a gente escuta qualquer coisa e toma como verdade. A palavra de Deus diz que a gente deve avaliar o profeta, avaliar a mensagem. Sabemos que Deus fala nos nossos dias, eu creio nisso. Queridos, hoje nós vivemos momentos difíceis. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o problema do mal, o problema do sofrimento, o problema da dor que se abate, até mesmo diante dos servos de Deus. Perdas. Nós não podemos explicar tudo plenamente, nós não temos resposta. A palavra de Deus diz que há coisas que nós não podemos explicar, coisas que não nos foram reveladas. Mas a única coisa que nós podemos crer, queridos, pela fé, é que o nosso restaurador, o nosso Senhor vive, e Ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja. A nação de Israel, naqueles dias, devido à sua rebeldia, devido ao seu coração endurecido, precisava ser quebrada. Ela precisava ser moldada novamente, ser refeita. E as perguntas que precisamos fazer para nós mesmos nesta noite é: nós confiamos em Deus? Nós confiamos no oleiro? Nós confiamos na habilidade do oleiro e na sua mão? Nós confiamos naquele que é o arquiteto por trás da nossa vida, da nossa existência? De saber que Ele tem um toque hábil, que Ele tem poder de mudar quem somos? Foi isso que Ele fez com as nossas vidas. Porque estávamos, amados, com o nosso futuro destinado ao inferno. Mas Ele mudou a nossa existência. Ele tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. Se você não quer ser mudado, e se você se diz cristão a si mesmo, você está na vida errada. Você está no lugar errado. Mas se você quiser ser feito de novo, e permitir que até mesmo nas provações que surgem em sua vida, mesmo nas angústias, nos problemas, nas decepções, que Deus pode realizar milagres, saiba que Ele refará esse vaso que é a sua vida. Pense em Jacó, o suplantador, o ladrão, o mentiroso, numa noite, numa luta, através do quebrantamento de Jacó, ele é transformado em Israel, o príncipe de Deus. Quem não se lembra de Simão, amaldiçoando com juramentos o nome de Cristo, negando-o 3 vezes, indo para a noite escura, chorando amargamente depois de ver a própria face de seu Salvador. E o que acontece com aquele homem? Desde a manhã da ressurreição, esse traidor é transformado em Pedro, o grande apóstolo do Senhor. Às vezes a gente pensa que somente Judas traiu a Jesus. Não, Pedro também traiu. Todos os discípulos traíram, mas se arrependeram e se voltaram. Queridos, haverá momentos nas nossas vidas em que nós estaremos também traindo Jesus, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com aquilo que falamos. Mas Deus usa de misericórdia conosco. Ele não lança sobre nós nada disso. É preciso que nós nos arrependamos. É preciso que nos voltemos para o Senhor. É por isso que lá em Romanos diz que se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É promessa de Deus para você e para mim. Eu quero perguntar a você, em virtude do seu medo, da sua dificuldade, das suas decepções, você perdeu a visão de Deus, a visão que Deus tem para a sua vida? De que Ele está operando no seu coração? Há um cântico que nos ajuda a compreender isso. Mas o louvor é assim: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações,
trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. É Ele que cura as nossas enfermidades. É Ele que liberta-nos da nossa escravidão. É o Espírito de Deus que age na sua igreja. É Ele que opera em nossos corações. Eu sei que Deus tem ainda muito trabalho a fazer na minha vida. Eu sei que o Senhor tem muito ainda a realizar na tua vida. Mas nós confiamos na mão do Senhor. Podemos não entender o seu plano, podemos não entender o que Ele está fazendo, mas nós precisamos confiar no Deus da nossa salvação. Ah, pastor, está tão difícil, eu não consigo, eu não suporto. A palavra de Deus diz que nós não somos provados além da nossa força. Eu quero te dizer que você pode suportar, porque Deus está contigo ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Ele estará com você. Confie no Senhor. Jeremias constantemente exortava o povo rebelde de Judá a voltar-se para o Senhor, a fugir da ira vindoura. Mas aquele povo não deu ouvidos à voz do profeta. Talvez você já tenha pregado para algum familiar seu. Talvez você já tenha anunciado o evangelho no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e você diga assim: ah, pastor, eu não tenho visto conversões. Eu lembro que logo após a minha conversão, todo sábado eu reunia a minha família, nós morávamos em casas conjugadas, o quintal era único, e eu pregava o evangelho todo sábado, para os meus primos, meus tios, meus pais, minha irmã. Nesse tempo meu irmão ainda não era nascido. E ninguém aceitou a Jesus. Ninguém. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Um dia eu precisei viajar. Primeira vez que fui para fora do estado. Fui para Recife. E quando estava lá em Recife, a minha mãe me ligou e disse: meu filho, a paz do Senhor. Eu disse: meu Deus, o que foi que aconteceu? E aí ela falou que tinha participado de uma cruzada lá no bairro e tinha se convertido. Aí eu disse: meu Deus, olha só, às vezes a gente planta, mas quem colhe é outro. Mas é o Espírito de Deus que age. Talvez eu pudesse dizer assim: ah, Senhor, como eu estou decepcionado comigo mesmo, preguei tantas e tantas vezes e nenhuma vida para Ti. A semente foi lançada. E quem opera é o Senhor. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei quais são as decepções da sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Por maiores que sejam as tuas decepções, por mais que você tenha na sua memória guardado uma decepção do passado de alguém, ou até mesmo sua, eu quero te dizer que se há alguém que poderia estar decepcionado, essa pessoa seria Deus. Como eu decepciono a Deus? Meu Deus! Eu digo: Senhor, perdoa meu pecado. Me ajuda, Senhor. 2 dias depois estou lá, eu pecando de novo. Deus é misericordioso. Deus nos ajuda. Não para vivermos na prática do pecado. O pecado não pode ser algo ordinário na nossa vida. O pecado tem que ser exceção. Nós precisamos lutar contra o pecado. Não podemos nos curvar ao inimigo. Deus poderia ter todos os motivos para estar decepcionado conosco. Mas quando Ele olha para nós, Ele não olha e vê o Alex, o Eudes, a Cristina, o Carvalho, a Ellen. Ele olha e vê Jesus. Ele vê Jesus nas nossas vidas.
Ele vê o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário. Ele vê o sangue puro que foi derramado para nos resgatar. Não porque merecêssemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Se você hoje está decepcionado com alguém, se alguém te decepcionou e você tem guardado esse rancor, essa amargura no teu coração, eu quero te dizer que só há uma fórmula, só há uma solução: colocar aos pés do Senhor. É Ele que pode limpar isso da tua mente e do teu coração. Se você se sente decepcionado consigo mesmo, talvez você diga assim: ah, pastor, eu queria ser diferente, eu queria ser isso, ser aquilo. Mas saiba que o Senhor tem trabalhado na tua vida, e você pode cada dia mais se apresentar diante do Senhor, e Ele está transformando cada vez mais o seu caráter, o seu temperamento, o seu viver. É uma caminhada, é um processo, e quem realiza isso é o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero, Senhor, nesse momento, apresentar a vida, Senhor, de todos os teus filhos, aqueles que aqui se encontram, aqueles que estão participando desse culto através do YouTube, aqueles, Senhor, que guardam mágoas, ressentimentos, desapontamentos, decepções, ó Deus, em nome de Jesus, pessoas que não conseguiram esquecer, ó Deus, tristezas do passado. Ó Pai, em nome de Jesus, vem limpar, vem purificar, vem restaurar, em nome de Jesus. Aquilo que não é possível para nós fazermos, meu Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nesse instante, que sonda os corações, que perscruta as mentes, possa estar operando o grande milagre do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, sobre a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, crendo no Teu agir, em nome de Cristo, amém e amém.